Shalom, paz e bênção. Olha o pastor Valdécio de novo aqui. Mais uma vez trago uma porção do e-book que eu escrevi. Estou só fazendo algumas atualizações, mas já está pronto para quem desejar, tá ok? Se você gosta do nosso conteúdo, quer ter esse e-book do primeiro módulo sobre o que é pecado, entre em contato conosco pelos comentários ou pelo e-mail que geralmente eu deixo lá nas descrições do vídeo, tá bom? E hoje eu quero dividir com você para o crescimento da nossa alma, da nossa Neshama, ainda dentro do e-book que foi escrito, Romanos capítulo 3, verso 23. Eu quero dividir com vocês algo que todo mundo já conhece esse texto, porque está escrito: pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Eu quero dividir com vocês, em poucas palavras, mais alguns princípios da importância de Deus ter derramado o seu amor incondicionalmente para que pudesse estar uma porta aberta, para que a raça humana tivesse um escape, uma forma de estar mais perto de Deus sem merecer. E esse sem merecer é representado em Cristo Jesus. Cristo morre quando nós éramos ainda pecadores, quando muitos ainda são pecadores e muitos ainda nascerão desta forma. Deus mostra, revela, exibe esse amor de maneira extraordinária através do seu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E Paulo, como um bom judeu, ele que aprendeu aos pés de Gamaliel, ele vai revelar algumas particularidades desse amor que transforma, de porta aberta, que renova a comunhão, que transforma a nossa natureza, colocando em nós aquela partícula de santidade divina que havia em Adão e Eva antes deles caírem. Então, esse versículo de Romanos 3:23 é uma declaração, é uma evidência, é uma mostra contundente, é um argumento que não há como desconsiderá-lo. Essa declaração de Paulo, ela revela a universalidade do pecado entre todos os seres humanos. Paulo afirma que todos pecaram. O que isso significa? Significa que todas as pessoas são culpadas. Isso significa que todas as pessoas são responsáveis diante de Deus. Pelo quê? Pelas suas transgressões, pelas suas falhas, pelas suas rebeliões contra o próprio Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e afastados, estão destituídos, foram arrancados, foram expulsos da presença de Deus, da glória de Deus. Isso indica também que falta alguma coisa no homem. Falta a competência de obedecer. Falta a competência de retornar para a fonte que é Deus. O pecado não é apenas um ato específico, mas um estado de imperfeição e falta que permeia toda a humanidade. O pecado não é só um comportamento errado do homem. É uma luta constante do homem para não fazer aquilo de maneira 100% contra Deus e contra o ser humano. Todos nós passamos por uma luta terrível todo santo dia, seja por uma consciência espiritual que só os que têm, só os que foram nascidos de novo, têm essa consciência espiritual, ou seja, uma consciência, como é que eu posso dizer, de coração, ou seja, uma consciência comum a todos. Por exemplo,
Quando nós estamos no trânsito e alguém faz alguma barbárie na nossa frente que poderia nos prejudicar, gera-se uma ira, gera-se uma força dentro de nós que tende a responder de uma forma grosseira, e dependendo da reação nossa e do outro pode gerar uma briga, uma confusão e até mesmo morte. Então nós lutamos com isso, com essa luta, com esse desejo, com esse estado, a palavra é essa, com esse estado de pecado todo santo dia, seja crente, seja não crente. Os crentes, eles têm mais responsabilidade, porque eles conhecem a verdade, estão com as suas vidas sendo transformadas gradativamente, entrando diariamente no processo de santificação, sempre buscando obedecer à vontade de Deus, enquanto aqueles que não foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, muitos até já passaram por uma fase semelhante a esta, mas estão afastados, desviados, até sentem vontade de retornar para casa, mas quando eles refletem que precisa prestar obediência, que precisa abandonar o mundo, as práticas pecaminosas, por eles estarem envolvidos, enlaçados pelo pecado, vivendo em um estado de pecado, se não é a mão poderosa de Deus indo lá e resgatá-los, nem ele e nenhuma outra pessoa são capazes de retornar à fonte, de voltar para Deus. Então, o pecado é esse estado de imperfeição. Por mais que nós nos achemos perfeitos, nós temos consciência que não somos. Por mais que tentemos fazer atos de justiça, praticarmos atos de bondade, aquilo que agrada a Deus, nós sabemos que para isso exige-se muita força, porque nós estamos inclinados, nós estamos sempre inclinados a fazer o mal, a fazer aquilo que é desagradável a Deus. Esse estado de pecado nos torna incapazes de alcançar a glória de Deus por nós mesmos, e é por isso que precisamos de um Salvador. Ou seja, não há nenhuma condição do homem ser salvo por si só. Inclusive, há um entendimento equivocado a respeito da lei de Deus, porque alguns acreditam que alguns depositavam, a grande maioria dos judeus depositava a sua fé na lei de Deus para serem salvos. Não é verdade. A lei, os judeus, a maioria, na sua grande totalidade, sabe que o homem só é salvo pela graça. Mesmo que eles não acreditem em Jesus, em Yeshua, eles têm consciência de que o homem é salvo pela misericórdia, pela graça, pelo agir de Deus. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei mostra o padrão moral de Deus, o padrão de santidade divina, que o homem, ao obedecê-la, uma vez crendo em Deus, uma vez sendo regenerado por Deus, estou falando antes de Cristo, porque eles acreditavam que o Messias viria, essa fé os conectava a Deus, os ligava a Deus, e essa ligação com Deus se tornava mais ampla, mais sólida, através da obediência à Torá, aos mandamentos, às leis, ou à lei de Deus. Então esse estado de pecado nos torna incapazes de alcançar a glória de Deus por nós mesmos, e é por isso que precisamos de um Salvador. Durante todo o tempo do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, como queiram, Deus sempre levantava homens, pessoas, para reorientar as pessoas a voltarem a Deus, a depositarem sua confiança em Deus. E quando depositavam essa confiança em Deus, eles, para provar que estavam no caminho do eterno, eles obedeciam os mandamentos, a lei de Moshe, ou seja, a lei de Moisés, para as pessoas que estavam ao seu lado pudessem contemplar que eles eram de Deus, estavam vivendo para Deus, que estavam tendo um prazer em Deus. Com o passar do tempo, algumas coisas foram distorcidas, mas de maneira simplória, essa que era a verdade a respeito dos judeus e da lei. Sempre houve a necessidade de emuná, de fé, ou melhor, de fidelidade a Deus. E essa fidelidade sempre foi
consequência de Deus chamar, de Deus escolher, de Deus preparar essas pessoas para tal. E hoje nós devemos reconhecer que também precisamos de um Salvador. E por que nós precisamos de um Salvador? Tanto nós como os judeus. Porque o pecado é um estado, o pecado nos inclina para o mal, nos inclina para longe de Deus, para fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. A partir desse versículo, podemos ver que o pecado é uma condição que afeta todos, independente da raça, do sexo, da classe social ou qualquer outro fator. Romanos 7, 21, 23 diz assim: assim como encontro esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Deus, na lei de Deus, na instrução de Deus. Mas vejo nos meus membros outra Torá, outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, daquilo que eu sei que é certo, daquilo que eu sei que agrada a Deus. E me levando, olha que interessante, essa lei que guerreia contra a lei do entendimento de Paulo, leva-o, o arrasta de maneira cativa a praticar, a viver no estado da lei do pecado que está nos meus membros. Então podemos entender que esse trecho descreve a luta interior de Paulo entre a vontade de fazer o bem e a presença constante do pecado em sua vida. Estamos falando aqui de um homem que foi regenerado, de um homem que teve um encontro com Deus. Eu sei que ele está usando aqui uma argumentação, é como se ele tivesse, me fugiu agora o termo, se eu lembrar e der para mim expressar o termo do que eu quero falar, eu vou aqui colocá-lo. Mas por enquanto deleta essa informação. Mas o que eu quero dizer aqui é que Paulo, por ele ter sido regenerado, por ele ter tido um encontro de verdade com o Mashiach, com Cristo, com o Filho de Deus, ele agora declara que a situação dele, está falando de pessoas regeneradas, imagina aquela que não é regenerada. Ele fala que quando ele despertou para a verdade, ele descobriu dentro dele algumas contradições. E essa contradição, querido, mostra o estado de cada ser humano. Assim, encontro esta lei que, quando eu quero fazer o bem, assim encontro essa regra, quando eu quero fazer o bem, assim eu me deparei com uma inclinação que, quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Quando eu quero acertar, a tendência a errar é muito grande. Quando eu quero agradar a Deus, a inclinação para desagradá-lo é muito maior. Quando eu quero ser luz, as trevas tentam me dominar. Porque o mal está presente em mim. E ele diz, porque segundo o homem interior, segundo o homem que foi regenerado, segundo o homem que foi gerado, tenho prazer na lei de Deus. Como eu nasci de novo, eu sinto, sabe, lá dentro, no meu interior, tenho absoluta certeza que a lei de Deus é prazerosa, que a lei de Deus refrigera a alma, que a lei de Deus me aproxima dele, me conecta a ele. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. Ou seja, segundo o homem interior, que me concebe o prazer da lei de Deus, que me faz perceber que a lei de Deus é boa, justa, santa, que me faz entender que a lei de Deus é espiritual. Eu entendo isso de maneira forte, arraigada, porém, eu sinto outra lei guiando nos meus membros, que me leva cativo, que me leva prisioneiro, que me arrasta
a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, queridos, eu quero continuar a partir desse verso, aliás, desse capítulo de Romanos 7:21 no próximo vídeo, tá bom? Gostou? Dê o seu like, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva. Gostou? Está gostando desse e-book? Você pode adquirir um deles. Entre em contato conosco pelo e-mail que eu vou deixar na descrição ou até mesmo através dos comentários, e você vai ser abençoado de uma maneira tremenda, tá? Esse é um dos estudos particulares meu que eu estou dividindo com você. Você não precisa acreditar em tudo, você não precisa concordar em tudo, tá bom? E todo aquele que contribui direto, através de Pix, nos ajudando, nos dando condições financeiras de melhorar a questão da filmagem, da programação, até mesmo criar um estúdio, porque eu sempre faço no meu carro. Esse dinheiro vai ser muito bem investido, aí você me ajudando com qualquer oferta, eu vou mandando algumas gotículas desse e-book ou de outros estudos para que você cresça em graça e conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Shalom, vrahá, paz e bênção, fui.